Bom dia, pessoal! Tudo bem? Eu cheguei hoje, por causa da correria, eu não consegui vir ontem, então eu tô aceitando a minha xará Ana, falou do Instituto Desacelera, eu acho que tá na hora da gente realmente criar. Mas eu cheguei aqui, eu sou a Ana, sou cofundadora e diretora de impacto do Ensina Brasil. E a gente está com essa parceria com o Instituto ACP faz 3 anos, finalizando o ciclo agora, e muito felizes mesmo com tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conquistou. Para além do que a gente vai mostrar aqui do nosso processo, o Instituto ACP ajudou em muitas outras frentes, assim. Eu até lembro da consultoria que a mentoria, ou conversa, que ele não gosta de falar mentoria, que a gente fez com a ACP lá atrás sobre conselho, sobre governança, e até a Redes da Maré falou sobre o conselho que eles criaram. A gente também conseguiu, com apoio, fundar um conselho administrativo, avançamos nisso. Então, esses encontros também foram sempre muito revigorantes para o nosso time, ver toda essa rede junta. A gente chega aqui e já realmente dá uma mudança de energia, de foco, e a gente fica muito feliz de fazer parte disso tudo e de poder apresentar. O que a gente pensou para hoje foi, pode passar para o... Opa! Eu vou passando. Tá bom. A gente joga nos dois aqui. Eu tô com a Flá aqui também, mas Oi, daqui a gente. pouco ela vai contar mais da história dela. A gente pensou em dar uma visão geral do Ensina, porque sem isso vai ser muito difícil entender o processo que a gente viveu junto com o Instituto ACP. Daí a gente falar sobre essa trajetória mesmo, do apoio, da jornada, que foi com muitas mudanças, muitos aprendizados. Eu me identifiquei muito com a Jane, a gente teve terapia organizacional, teve mudança de plano total, então a gente vai contar um pouquinho disso para vocês. E também depois de para onde a gente está indo, onde a gente se vê indo, a partir do que a gente viveu aqui. E para contar sobre o Ensina, eu vou chamar uma pessoa que viveu a experiência de ser Ensina, de participar do programa Ensina e que vai mostrar pra gente, contar pra gente o que a gente faz. Flavinha. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Flávia. Eu tô muito animada aqui porque Redes da Maré, né? Eu sou nascida e criada no RJ. Eu sou do Meier, subúrbio do Rio de Janeiro. E a gente começou a falar aqui uma provocação interessantíssima, né? Como é que a gente traz a galera pro terceiro setor? E eu sou a primeira geração da minha família a entrar no ensino superior. Eu cursei administração de empresas. E assim que eu terminei, minha mãe sempre me falou assim, minha filha, olha, a gente não tem nada, você vai ter estudo, dê o seu nome. E eu fui trabalhar na indústria joalheira, interessantíssimo, porque tinham dias que eu gastava ali, olhava, conversava com os nossos clientes, R$195 mil em um relógio, e aí eu saía, passava pelo Cantagalo, pela Mangueira, pelo Complexo do Lins, chegava em casa depois de 2 horas, 3 horas de deslocamento. Conheci o Ensina no último dia, e aqui a gente sabe um pouquinho dos problemas da educação no nosso país. A gente está falando que a cada 100 pessoas hoje que ingressam na escola, 58 concluem o ensino médio e 4 saem sabendo matemática. E aí foi a realidade dos meus estudantes. Quando eu conheço o Ensina, vocês devem estar se perguntando, mas o que o Ensina faz, né? Olha, o Ensina mobiliza, conecta e desenvolve pessoas diversas que se importam e agem, começando por onde? Pelo chão da escola. E aí eu vou falando e vou passando, porque... Eu passo, Flavinha. Ah, por favor, Ana. Porque o tempo tá correndo, já me falaram aí. Daqui a pouco eu broto os 5, né? Como é que o Ensina faz isso, gente? O Ensina seleciona e desenvolve lideranças. Eu não sabia que eu era, mas estava ali em processo. Através do processo seletivo, participei 5 fases. Passei no dia 3 de dezembro de 2016. Fiz parte da primeira turma de 60 pessoas ali no início. Vocês vão ver o número, que coisa maravilhosa, assim. E o que o Ensina faz? Desenvolve essas lideranças começando pelo chão de escola. Eu fui professora dos 6º, 8º e 9º anos. Adivinha onde? Cuiabá, Mato Grosso. Primeira vez que eu pego o avião, sinto aquela adrenalina. Vou dar aula de língua portuguesa. Hoje eu tenho 18 estudantes em universidades federais, uma galera maneira, bacana. E por que a gente passa por esse processo durante 2 anos? Porque a gente acredita em lideranças que vivenciam o chão de escola. Então, hoje a gente tem
uma rede aqui com mais de 550 ex-participantes. Esse é o objetivo do nosso projeto. Por favor, Flá. Hoje, como estamos? Olha lá, a Flávia dos 60, hoje a gente já chegou a mais de 850 pessoas na rede. Nesse momento, nós temos 300 ensinas que são professores atuantes, é a Flávia lá de 2017, em 8 estados, impactando 130 escolas. E sabe o que é mais legal? 98% dos diretores recomendam o nosso programa para outros diretores. Então, mostra ali que esse trabalho, todo dia, pouquinho a cada dia, a gente vai chegar lá. E quando olha a rede Alumni, 557, impactando milhões de estudantes, 80% seguem atuando com impacto social em 220 organizações. Então, estou trazendo um pouquinho do que a gente faz para a gente chegar aqui em como é que o Instituto IACP tem ajudado a gente. Letícia sempre me fala, Flávia, adoro ir na cozinha, conhecer o que está rolando. E é muito legal que hoje a gente está aqui tomando um chá em diversas cozinhas. Então, estou animada em conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e contar um pouquinho mais do nosso. Muito bom. Bom, como é que foram os últimos anos, Aninha? Muito bom. A gente começou, como a Flavinha falou, né? A gente está fazendo esse processo em 8 estados diferentes. E a gente começou, já tinha um mapa bastante capilarizado de atuação no Brasil inteiro, com pessoas incríveis como a Flavinha, atuando como professores. E a nossa aposta era um processo de regionalização. Então, toda a proposta para o Instituto ACP de desenvolvimento institucional foi para a gente criar um caminho de regionalização. Então, descentralizar as coisas que a gente fazia de São Paulo, para que cada região tivesse uma equipe única que fazia o processo, desde gestão, administrativo financeiro, captação de recursos, e assim a gente ia conseguir escalar o nosso impacto, e desenhamos esse plano lindo pode passar, de 3 anos, com resultados esperados, com as atividades, e mudou, foi diferente do que a gente planejou. A gente entrou aqui em 2022 e realmente montou um processo viveu, né, um processo de aprendizado, de planejamento e de piloto dessa ideia de regionalização, de descentralização. Então, montamos um squad com várias pessoas de times diferentes, contratamos uma consultoria do Teach for All, que é uma rede global da qual a gente faz parte, e a gente começou a viver tudo isso. E, no final, pode passar também, a gente aprendeu que a gente precisava dar um passo para trás. Então, a gente montou esse squad de regionalização que levou a gente para uma tomada de decisão importante, que foi revisar o nosso planejamento estratégico de longo prazo. Tinham algumas perguntas que vinham muito antes do como a gente regionaliza, como a gente divide os times, como a gente estrutura a organização, como a gente vai aumentar esse impacto, que a gente precisava responder antes de realmente entender se fazia sentido regionalizar, não fazia sentido regionalizar. Então, a gente, conversando muito com a Kika, conversando muito com o time, decidiu mudar. O squad de regionalização se tornou um squad de planejamento estratégico, com um time que continuou, um time que veio de outras áreas também, com a consultoria da Falcone, e a gente montou o nosso planejamento estratégico de longo prazo. E a gente chegou num sonho de 10 anos, de um processo muito bonito que a gente viveu como time. A gente sonhou vários futuros possíveis, entendeu quais eram os caminhos para a nossa contribuição para o Brasil. E daí a gente fez uma análise de restrição, viabilidade, vários cálculos, vários tipos de conversas, de pesquisas. A gente construiu daí essa nossa visão de futuro, essa visão de futuro esperado. E chegamos num lugar, ok, temos uma visão para o longo prazo, daqui 10 anos a gente quer estar mais ou menos nesse lugar. O que é que a gente precisa para fazer isso acontecer? O que é que a gente precisa para chegar lá? E daí, para o ano seguinte, a gente focou em 2 principais pontos, que é uma parte de fortalecimento institucional, para a gente se fortalecer como organização, para conseguir alcançar essa visão, e uma parte de alavancar o impacto territorial. Já que a gente não vai mais regionalizar, como é que a gente vai descobrir novas formas de fazer essa alavancagem territorial? Talvez seja regionalização, talvez sejam outras. Então, a gente se abriu para outros comos. E ficou assim, então, né? O squad de regionalização se tornou o squad de planejamento estratégico, que se transformou em algumas iniciativas muito importantes para a gente. De revisão do modelo de gestão, revisão da narrativa institucional, da criação de uma área de novas frentes,
e também de uma reestruturação dos times locais, que são os times que estão nos territórios, estão nas pontas e tudo mais. E daí a gente, não vou entrar no detalhe, mas para cada um desses blocos, durante 2023, a gente aprendeu muito. O modelo de gestão foi muito especial para a gente, que a gente revisou a estrutura organizacional completa e a gente mudou para o modelo de OKRs, né, OKRs, que é um modelo mais ágil. Então, a cada 3 meses, você monta as metas, revisa. Isso deu muita agilidade para o time. Não vai dar tempo de entrar nos detalhes, mas se alguém quiser falar sobre isso, nosso time está muito pronto para falar sobre essa revisão do modelo de gestão e de uma estrutura organizacional que traz mais agilidade. A gente também revisou a narrativa institucional para trazer clareza de visão estratégica para frente, sabe? Para o time estar sabendo para onde a gente está indo, para ajudar a gente a tomar decisões quando a gente está montando o nosso planejamento. Então, foi todo um processo de narrativa que levou a um outro aprendizado. Inclusive, eu lembro da conversa com a Kika até hoje. Ela, não, muito bom e tal, mas acho que vocês não estão num planejamento ainda, tem que dar uma descida. E daí a gente entendeu, realmente, precisamos revisar a teoria de mudança de um jeito mais profundo. Esse é o próximo capítulo, mas veio muito dessa construção. A gente também começou a olhar para novas frentes, num lugar de inovação, num lugar de como que a gente desenha a área que pensa em outros jeitos de escalar o impacto para complementar o impacto que o programa CORE, que é o programa Ensina que a Flavinha explicou, já está fazendo ao redor do Brasil. E a gente também remodelou as estruturas dos times locais. Então, a gente fez todo um processo de revisão das funções, das responsabilidades, de treinamento, de formação, de capacitação, que deu bastante diferença. Com isso, os participantes, eles recomendam o programa, a gente faz o NPS também de participantes. Foi nosso recorde depois de toda essa formação que a gente viveu. E cada um desses blocos, a gente contou com apoios de consultoria. E é muito potente ter uma organização que investe em coisas que é difícil você conseguir investimento para esse tipo de projeto, né? É difícil conseguir investimento para revisar planejamento estratégico, para revisar a estrutura organizacional, para criar área de novas frentes. Então, assim, todas essas coisas foram realmente um presente para o Ensina estar onde ele está, com mais resultados em sala de aula, mais resultados nas comunidades, um time mais feliz e mais engajado. Tem muito a ver com tudo isso que a gente viveu e fez. E daí, isso foi 2023, como a gente chega em 2024? O modelo de gestão, ele veio com alguns desafios, porque ele acelerou bastante. A nossa organização já é acelerada, né, Flavinha? O nosso problema é grande, a gente está aí acelerado, mas ele trouxe um outro ritmo para a organização e isso aumentou muito o engajamento do time, mas a gente também começou a sentir um aumento de sobrecarga e a gente resolveu olhar para isso priorizando, né, junto com a Kika, junto com o time do IACP, para olhar para bem-estar e engajamento do time de uma maneira mais ampla, como que a gente consegue garantir um bom modelo de gestão, também sustentando o bem-estar e engajamento do time. E todas essas outras frentes de narrativa, de novas frentes e da mudança das estruturas dos times locais, fez a gente concluir a necessidade de revisar a teoria de mudança e o modelo de avaliação e monitoramento para dar essa descida. Então, a gente fez essas duas coisas, estamos, na verdade, fazendo essas duas coisas em 2024. Na parte de time, Na parte de time, a gente escolheu 2 pilares de cuidado e de comunidade, e no cuidado tem todo um lugar de trilha formativa sobre autoconhecimento, programa de mentoria de carreira. Então, a gente viveu bastante coisa aqui de investimento em cuidado e desenvolvimento do time. E na parte de comunidade, muito disso que a gente está vivendo, a gente viveu mais com o nosso time, para pensar em criar comunidade, senso de time, para a gente ter trocas que não acontecem no virtual, né? Hoje a nossa organização ela é muito ainda espalhada ao redor do Brasil, então esses momentos de convivência muito bem intencionados, com consultores vindo trazer formação e tudo, foram bem importantes para o que a gente conseguiu construir. E, além de recorde histórico de NPS de diretores escolares, recorde histórico de NPS de Ensinas, a gente teve o recorde histórico de NPS do time. Então, assim, foi um aumento de impacto, da percepção de impacto de quem está lá na ponta, sustentando a parte do time realmente estar realizado, estar feliz e conseguindo equilibrar as coisas.
E a gente revisou a teoria de mudança, obviamente não vou apresentar para vocês, também vai ficar para outro momento. Foi com a Dani, que inclusive foi uma recomendação da Kika, ela foi nossa consultora, teve muita paciência com várias discussões e crises existenciais que a gente teve, e a gente chegou num modelo de teoria de mudança que tem ressoado muito forte com a gente como organização, com o time, e informado muitas das coisas e estratégias que a gente constrói. E onde isso nos leva, Flavinha? Isso nos leva ao conceito aqui, que é um conceito que eu gosto muito. Quando a gente terminou a teoria de mudança e a gente foi olhar para o que a gente estava querendo, eu acho que tangibilizou tudo que eu sentia e que eu apresentei para vocês no primeiro slide, que é como é que a gente transforma as lideranças. A gente está falando aqui de lideranças no chão de escola com um giz na mão e lideranças que passaram pelo chão de escola e hoje estão com a caneta na mão. Então, a gente acredita em um movimento baixo para cima, cima para baixo. Isso trouxe para a gente a construção, inclusive, de novos programas. Pode passar, Flá, que eu vou linkar. Mas o Lampiar, que é para agentes educacionais multiníveis, porque eu sou cria de qual programa? O programa ensina, né? E como é que a gente ganha escala aqui? Agora, com a chegada do Lampiar. Então, a gente fortalecer quem está ali no dia a dia, nas escolas também, tomando essas decisões, olhando para a galera com giz na mão, mas também quem vai decidir em larga escala, política pública. Então, a galera com a caneta na mão. E, para isso, a gente também está trazendo um novo programa, que é um impulso que vai alavancar a galera que participou ou não da Rede Ensina, mas em posições prioritárias de liderança também. Continuando com o meu, inclusive, inscrições abertas. Por favor, falem para a galera que vocês conhecem aí, que tá no início, terminou ali a graduação. É isso, é um pouquinho do que a gente tem aprendido. E só o impulso, é bem possível que alguns de vocês sejam participantes, público, por favor. Então a gente vai divulgar logo em breve. Assim que sair. Quantos minutinhos? 1 minuto? 1 minuto. Tá bom. E aí, então, a gente está concluindo o nosso modelo de IM. A gente viu já algumas pessoas falando sobre avaliação e monitoramento. A gente está nesse momento também. Teoria de mudança está trazendo para a gente quais indicadores a gente quer acompanhar ao longo dos próximos anos. É exatamente esse momento que a gente está agora na organização. Então, eu fico emocionada porque são 7 anos de ensino. E aí você vai vendo o amadurecimento da organização e o seu amadurecimento, porque há 7 anos atrás eu não sei se eu ia conseguir pegar o microfone e falar aqui para um público como esse, né? Então, é muito legal e estou animada para o final desse ano a gente trazer o relatório com os resultados. É isso. Bom, 2032, somos fanáticos por futebol, mas a gente vai se transformar em fanáticos pela educação. Redes da Maré, super convidado também para estar lá no Maraca com a gente, viu? Todos vocês estão convidados para 2032. Muitas pessoas com giz na mão, outras com as canetas, mas todas conectadas, vibrando e trabalhando, porque um dia todas as crianças terão uma educação de qualidade. É isso. Obrigada.